Hoje nós vamos ter a nossa lição 39. Nós estamos continuando na linha da confissão, né? Agora nós veremos hoje a contrição, Atos do pedinte, a contrição. E nós trouxemos hoje para falar para nós sobre essa lição o Almir. Almir, que é também um apóstolo de Divina Misericórdia, também é ministro da Eucaristia, também é da Pastoral da Sobriedade. Eu fiquei muitos anos, Almir, na Pastoral da Sobriedade, viu? Depois eu saí porque, assim, deixei, né? Porque era muita coisa para lá para cá, então a gente vai diminuindo um pouquinho nosso caminho. Então, Almir está presente, ele vai falar um oi para todo mundo, a Vera vai fazer a nossa leitura, mas nós vamos pedir a Nossa Senhora que venha iluminá-los, abrir os seus caminhos, fortificá-los, que Jesus traga a palavra que Ele quer, que eles sigam a explicação que nós precisamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Almir, seja bem-vindo, querido. Obrigada, Fifi. Boa noite a todos, que hoje à noite nós vamos estar vivenciando o 39º encontro, os atos do penitente, a contrição. E esse Atos do penitente, nós vamos ver que ele começou lá no 38º, 39º, 40º e 41º. O Atos do penitente, nós vamos ver que nós vamos estudar por 4 semanas, um mês, 4 quarta-feiras seguidas. O Atos do penitente ele é dividido em 4. Quais são elas? O exame de consciência, a contrição, a confissão e a satisfação. O que é ato do penitente? A atitude. Qual é a atitude? Quais são as atitudes do penitente? Primeiro, o exame de consciência. Segundo, o ato da contrição. Depois, o ato em si, da confissão. E aí, a satisfação que dá ao penitente na confissão. E se nós, depois a gente pegar certinho e dar uma olhada, nós vamos estar estudando no Catecismo da Igreja Católica todinho. É uma sequência, a quarta-feira passada, hoje, e por 2 quarta-feiras seguintes, ou que seja por 2 encontros seguidos, nós estamos estudando uma sequência no Catecismo da Igreja Católica, onde vai estar falando da penitência. Então, hoje, como sempre mas um estudo muito interessante. Quem não estudou, quem não vivenciou o 39º, procure voltar lá, pega ele, que aí com a sequência de hoje, mais 2 quarta-feiras seguintes, nós vamos entender bem quais são as atitudes do penitente. Por isso, os atos do penitente. Boa noite a todos. Então, vamos dar a leitura. Pelo Salmo 50, versículo 19. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado. Ó Deus, que não haveis de desprezar. Ótimo. Só para a gente marcar bem. Alma contrita. O que é contrito? Para nós já ir pegando. Vamos ter uns pontos que nós vamos parar um pouco para nós entendermos. O que é um coração contrito? O que é a alma contrita? O que é uma pessoa contrita? O contrito, o que quer dizer contrito? Quer dizer aquele que sente remorso. Aquele que sente o arrependimento. E arrependimento do quê? De profunda dor por ter cometido um pecado. Então, toda vez que nós vê lá contrito, vamos lembrar, é um arrependimento, mas o arrependimento mesmo, do coração. Então, meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, ou seja, um espírito de profundo arrependimento. Pode ir. Em Lucas 7, 36 a 50. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro, cheio de perfume, e estando a seus pés por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois,
suas lágrimas banhavam os pés do Senhor, e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e os ungia com o perfume. Ao presenciar isto, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos a sua dívida. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: a meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus replicou-lhe: não gaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Mas essa, com as suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou-me com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu-me os pés. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados te são os pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer então: quem é este homem que até perdoa os pecados? Mas Jesus, dirigindo-se à mulher, disse-lhe: tua fé te salvou. Vai em paz. Eu só queria pedir, antes de tu explicar, Almir, meu celular está dando um sinal, eu não sei se eu estou ficando completamente sem armazenamento. Então, se por acaso der alguma coisa, alguém assume a leitura, tá? É só para uma advertência. Obrigada. Beleza. Esse texto de Lucas, vamos nos atentar a uma coisa. Nós estamos vendo sobre os atos do penitente. O que é um ato? As atitudes. Quem escreve esse evangelho, Lucas, é o mesmo evangelista que escreve os atos dos apóstolos. Portanto, as atitudes dos apóstolos. Esse texto, a gente tem que compreender que ele é um texto lindo, mas lindo mesmo. Olha só, esse fariseu, ele é dali da cidade. E ele convida Jesus para ir comer na casa dele. Pode ser um almoço, pode ser a janta. Essa mulher era conhecida deles. Porque essa mulher também é da cidade. Até porque fala que a mulher entrou na casa dele. Como é que a mulher invade uma casa conhecida e se põe à mesa? E aí que começa, ó. É uma mulher pecadora, da cidade. Ela ficou sabendo que Jesus ia estar lá na casa dos fariseus e ela foi lá. O que faz aí, ó? Ela leva um alabastro com perfume, quer dizer, não era um alabastro com pouco. A leitura diz, e Lucas, ele é minucioso nas coisas. Vejamos lá no Atos dos Apóstolos. Lucas, que era médico, era mais minucioso nas coisas, então ele vai detalhando. Ele fala que ele era uma mulher pecadora da cidade, sentou à mesa, fala até o que ela trouxe. Ela trouxe um alabastro e a quantidade, cheio de perfume. Vamos lá, o que é um alabastro? Alabastro era um tipo de pedra, de um calcário, que era feito os vasos. Era muito tem essa pedra no Egito, na Argélia. Então, esse alabastro, ou seja, esse vaso dessa pedra, uma pedra boa, uma pedra difícil de encontrar, carregava-se no quê? Perfume nesse vaso, desse alabastro, desse material, desse tipo de calcário. E aí, vai dizer aqui que ela começa a chorar, começa a limpar, lavar os pés de Jesus com esse óleo, com esse perfume. Aliás, com óleo não, com perfume. E olha o que Jesus vai dizer. Nós
no nosso dia a dia, quando encontramos uma pessoa, nós falamos o quê? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós fazemos cumprimentamos as pessoas. E olha o que Jesus vai falar para ele aqui, ó. Chama a atenção dele, né? Ele reclama da mulher que lavou os pés dele com perfume. Jesus vai dizer aqui, ó. Vendo isso, o fariseu que havia convidá-lo para refletir, se este homem fosse profeta, já dizendo, se ele for profeta, se ele saber, ele ia saber que essa mulher, quem era, né? Já começou ali a julgar ela. E olha só, quando Jesus vai dizer para ele que nem sequer o ósculo o fariseu deu. O que é o ósculo? Para nós é como quando nós chegamos numa pessoa e cumprimenta. Em outros lugares, cumprimenta e dá o beijinho na face. O ósculo é beijar a face da outra pessoa. Que é como hoje nós falamos, boa tarde, boa noite. Jesus vai dizer aqui, ó. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar-me os pés. Ou seja, você não me dá nem boa tarde, nem boa noite, você não me deu nem boas-vindas e está reclamando. Ela sim, ela já chegou e lavou meus pés. E vai dizer aí nós e quantas vezes julgamos, e ele vai falar aqui. Então, quando nós vamos nos preparar para os nossos atitudes, para nós fazermos a confissão, que é o que nós vamos ver no próximo capítulo, na próxima semana, então nós temos que ter isso aí. Fazer um exame de consciência. Nós sentimos arrependimento, nós sentimos a contrição, que é o sentir remorso do pecado que fizemos. E aí, muitas das vezes, nós não fazemos bem feito esse nosso ato. E aí, uma vez feito isso aí, vai acontecer isso aqui, né? E disse a ela, dirigindo-se a mulher, disse, tua fé salvou, vai em paz. Então, não foi só pela atitude, os atos dela, mas pelo arrependimento de coração. Pode seguir. No Catecismo, em 1451, entre os atos do penitente, a contrição ocupa o primeiro lugar. Ela é uma dor de uma alma, uma detestação do pecado cometido com o propósito de não mais pecar no futuro. Quando procedente do amor de Deus, amado sobre todas as coisas, a contrição é dita perfeita, a contrição de caridade. Uma tal contrição perdoa as faltas veniais, obtém igualmente perdão dos pecados mortais, se incluir o propósito firme de recorrer, logo que possível, à confissão sacramental. A contrição dita imperfeita ou atrição é também ela um dom de Deus, um impulso do Espírito Santo. Nasce da consideração da fealdade do pecado ou o temor da condenação eterna e das outras penas de que o pecador está ameaçado. Contrição por temor. Um tal abalo de consciência pode dar início a uma evolução interior que será levada a bom termo sob a ação da graça pela absolvição sacramental. No entanto, por si mesma, a contrição imperfeita não obtém o perdão dos pecados graves, mas dispõe para obtê-lo no sacramento da penitência. Continua? Ótimo. Não, nós vamos ver só sobre o catecismo, para ver aqui, eu estava já olhando aqui nele. Então, nesses 4 aulas seguidas, que nós vamos estar vivenciando os 4 encontros, 38, 39, 40 e 41, que são os atos do penitente, exame de consciência, contrição, confissão e satisfação, nós vamos estar vendo do Catecismo da Igreja Católica, do 1446 até o 1460, não, 1459, que aí já entra no satisfação. Então, aqui, olha só, nós vamos estudar uma parte grande do Catecismo da Igreja Católica só pelo fato de estar participando desses momentos da Divina Misericórdia. E o que ele vai dizer aqui?
entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. Ou seja, para mim fazer umas atitudes do penitente, em primeiro lugar eu tenho que fazer o quê? Na meu exame de consciência, eu já vou fazer meu ato de contrição. Ou seja, eu vou me arrepender. Se eu vou para a confissão, que vai ser aqui minha terceira, se eu vou para a confissão, mas sem o arrependimento, aquela confissão, ela não vai ter validade. Por mais que o sacerdote me absolveu dos meus pecados, mas eu perante Deus, eu me arrependi dos meus pecados, aquela minha confissão foi uma confissão válida, aquela confissão ela surtiu o efeito, eu não tive arrependimento, eu não tive a contrição. Toda vez que nós ouvimos a palavra contrição, vamos lembrar, sentir remorso, arrepender-se. Se eu não me arrependo, o que a mulher fez, ela se arrependeu dos pecados, vai, a tua fé te salvou. Então, se nós não arrependemos do nosso, por isso que fala, entre os atos do penitente, a contrição, ou seja, o arrependimento, ocupa o primeiro lugar. Basta, isso aí já é o suficiente para nós entender. Agora, lógico que vamos entender, é um dom de Deus, que impulsa o Espírito Santo. Se eu faço um bom exame de consciência, estou arrependido dos meus pecados, vou de fato para a confissão, acontece aí a satisfação. Pode seguir. Vamos iniciar então no Diário da Santa Faustina, o que Jesus fala a ela. Escreve, minha filha, que sou a própria misericórdia para a alma contrita. A maior miséria da alma não me inflama de ira, mas o meu coração se comove por ela com grande misericórdia. Sou 3 vezes santo e abomino o menor pecado. Não posso amar uma alma manchada pelo pecado, mas quando se arrepende, não há limites para a minha generosidade com ela. A minha misericórdia envolve e justifica. Com a minha misericórdia, persigo os pecadores em todos os seus caminhos, e o meu coração se alegra quando eles voltam a mim. E esqueço as amarguras com que alimentaram o meu coração e me alegro com a volta deles. Nossa, essa parte que ele fala para ela aí é fora de série, né? Ele fala, escreve, minha filha, eu sou a própria misericórdia. Para dizer assim, para a alma contrita, quer dizer, para a alma que está arrependida, para a alma que sente remorso do seu pecado. Então, escreve para ela, eu sou a própria misericórdia. Isso é a coisa mais bonita. Ele fala, eu sou 3 vezes santo. Eu sou o Pai, eu sou o Filho, o Espírito Santo. Eu sou 3 vezes santo. Eu abomino. O que é o abominar? Abominar quer dizer repelir, quer dizer aborrecer, detestar. Então ele vai dizer, eu abomino, eu detesto, eu repelo o pecado. Amo o pecador, amo o filho, mas detesta, abomina, exclui, detesta o nosso pecado. No que diz respeito à Santa Confissão, escolherei o que mais me humilha e o que mais me custa. Muitas vezes uma pequena coisa custa mais do que algo do que grande. Antes de cada confissão, vou me lembrar da paixão de Nosso Senhor, e com isso despertarei o arrependimento do coração. Tanto quanto me for possível, com a graça de Deus, vou me exercitar sempre a contrição perfeita. A esse arrependimento dedicarei um pouco mais de tempo. Antes de me aproximar do confessionário, entrarei primeiro no aberto e misericordiosíssimo coração do Salvador. Quando me afastar do confessionário, despertarei na minha alma uma grande gratidão para com a Santíssima Trindade, por esse maravilhoso e incompreensível milagre da misericórdia, que se realiza na minha alma, e quanto mais miserável me reconheço, sinto que tanto mais o oceano da misericórdia de Deus me envolve e me dá uma grande força e vigor. Pode ir. Em 2 coisas prestarei atenção especial. Primeiro, escolherei para a confissão o que mais me humilha, ainda que seja uma insignificância, que porém me custa muito, e por isso mesmo devo dizê-lo. Segundo, eu estou repetindo? Não, pode ir. Tá. Vou me exercitar na contrição e não somente por ocasião da confissão, mas despertarei em mim mesma o arrependimento perfeito, cada exame de consciência. E especialmente à noite, ao me deitar,
Uma palavra ainda: a alma que deseja sinceramente progredir na perfeição deve observar estritamente os conselhos que forem dados pelo diretor espiritual. Tanto é a santidade quanto é a dependência. Vejam o que a graça e a meditação fizeram do maior criminoso. Esse moribundo tem muito amor. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. A contrição sincera imediatamente transforma a alma. A vida espiritual deve ser levada a sério e com sinceridade. Hoje, de repente, atravessou-me o olhar do Senhor como um relâmpago com o que conheci as mais pequenas faltas de minha alma. E conhecendo meu nada, até o fundo, caí de joelhos, pedi perdão ao Senhor e com grande confiança mergulhei na sua infinita misericórdia. Um tal conhecimento não me oprime, não me afasta de Deus, mas antes desperta em mim um amor ainda maior e uma confiança sem limites. A contrição do meu coração está sendo unida ao amor. Essas excepcionais iluminações divinas formam a minha alma. Ó doce raio de Deus, ilumina-me até na mais recôndita profundeza, porque desejo atingir a máxima pureza da minha alma. Beleza. Então, lá parecia que era repetido, mas é para dizer o quê? Ele está dizendo aqui que, respeito à Santa Confissão, vai escolher aquele que mais humilha, aquele que mais ele sente. E depois vai escolher, para fazer a contrição, não somente, por exemplo, por 2 vezes no ano, nós católicos, segundo o Catecismo da Igreja Católica, a gente tem que fazer confissão, na Páscoa, Ressurreição e no Natal. Então ela faz aqui que se torna uma prática, fazer o exame de consciência, fazer essa contrição para uma boa confissão e depois receber a satisfação do perdão do pecado, que já começa a virar uma prática. Aquele, primeiro, é aquele que mais aflige, aquele que está incomodando, é aquilo que eu vou fazer uma boa, aquilo que eu tenho que me arrepender mesmo para fazer uma boa confissão. E depois é aqueles pecadinhos que talvez eu não me importo, mas ele não me incomodou. Mas é um pecado que eu não levei na confissão, não contei, mas ele vai começar a me machucar. Então, eu fazendo esse exame de consciência se torna uma prática. Não somente uma, 2 vezes por ano quando eu confesso, mas se eu já faço o exame de consciência, eu estou vendo que aquilo está me incomodando, eu posso procurar o sacerdote. Não esperar só a data que a igreja colocou ali de confissão comunitária, de confissão onde todos os padres da nossa região se reúnem para atender. Eu posso procurar o meu diretor espiritual. E ele vai dizer aqui do moribundo. Quem que é o moribundo? Moribundo é aquele que está próximo a falecer, aquele que está doente. E olha só que interessante. Vejo que a graça e a meditação fizeram do maior criminoso. Esse moribundo, ou seja, essa pessoa que estava próxima a morrer, ele tem muito amor. E ele vai dizer aqui, ó, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ou seja, nós somos a mesma coisa. Quando nós fazemos uma contrição bem feita, nós que consideramos, até agora há pouco, eu estava me afastando do paraíso. Daqui um pouquinho, pela imposição das mãos do sacerdote, através da minha confissão, porque eu arrependi dos meus pecados, já eu estou lá, me voltando para o paraíso. Mesmo que eu estou num leito do hospital moribundo, eu estou quase estou mais para lá do que para cá. Se eu arrependo dos meus pecados, se eu tiver uma boa contrição, eu começo já a voltar para o paraíso. Nós temos que entender que essa confissão, esse sacramento que nós católicos temos, nós não podemos deixar passar. Nós não podemos perder por qualquer coisa, entre aspas. O que é um qualquer coisa? Eu não querer confessar, porque eu acho que eu vou contar meus pecados para o padre. Eu achar que não preciso me confessar, basta lá no meu quarto, joelho, pedindo perdão para Deus, eu estou perdoado. É isso que a misericórdia vai estar mostrando para nós. Então, uma boa contrição, um bom exame de consciência. Vimos quarta. Hoje, uma boa contrição, ou seja, um arrependimento e uma confissão bem feita, a satisfação vai acontecer. Podemos seguir?
Agora começa a partilha, né? 3 partilhas muito boa hoje. Quais os tipos de contrição, segundo o catecismo? O que deve acompanhar o ato de contrição, conforme o diário 852? E qual é o fruto de uma boa contrição, conforme o diário 388? Nós temos a primeira pergunta, o Gilberto, que vai nos auxiliar, né, Gilberto? Boa noite, Gilberto, seja bem-vindo. Abre o microfone, Gilberto. Boa noite a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A pergunta número 1 do 39 encontro, 39º encontro, é: quais são os tipos de contrição segundo o catecismo? Divide-se em contrição perfeita ou arrependimento. Ela é perfeita quando é motivada pelo amor de Deus. E a contrição imperfeita, se fundada sob outros motivos e que inclui o propósito de não pecar mais. Contrição é o sentimento pungente de arrependimento dos pecados cometidos pela ofensa a Deus, menos pelo receio do castigo do que pelo amor e gratidão à divindade. São 2 tipos de arrependimento dos pecados. A atrição, que ela tá muito ligada à fricção, a atrito. É o atrito de Deus, atrito de atritar, a atrição, fricção. Atrito contra a pessoa de Deus Pai. A atrição, imagine um ladrão que um dia, pensando na possibilidade de ser preso, e, no entanto, ele viria a sofrer na cadeia, resolve deixar a vida do crime. Isto é comparável à atrição, quando o pecador se arrepende e larga o pecado, sobretudo por temer o inferno. Esse é um arrependimento imperfeito, mas que serve para o perdão dos pecados, somente por meio da confissão sacramental. O pecador atrito ainda sente certo apego ao pecado, ao qual renunciou, mas o deixa mesmo assim, por motivos humanos, pelo medo do castigo de Deus ou pela vergonha ou desonra que o pecado lhe traz. A contrição, imagine um ladrão que, ao receber do grande mal que a saber do grande mal que causou a uma das suas vítimas, sente profundo remorso. Ele sente dor pelo mal que fez e desejaria voltar no tempo para jamais ter feito aquilo. Esse ladrão decide deixar a vida de crimes, porque não suporta a ideia de causar tamanho sofrimento a alguém. A ideia de voltar a fazer o mal lhe causa desgosto. Isso é comparável à contrição do pecador que, ao pensar no pecado, sente dor por ter ofendido a Deus, a quem ama. Nesse caso, o pecador pensa sobretudo na bondade de Deus e no bem do próximo, não no seu proveito ou prejuízo, material ou espiritual. Não é necessário chorar para estar verdadeiramente contrito. Basta que no fundo do seu coração deplore ter ofendido a Deus. A palavra contrição quer dizer fratura ou despedaçamento, como quando uma pedra é esmagada, é feita em pedaço. Um coração contrito, portanto, é um coração despedaçado. Despedaçado do amor, do arrependimento, do remorso e de outros adjetivos que me fugiu da memória, tá? Mas é isso aí. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado. Muito obrigada, Gilberto. Você, como sempre, ótima, excelente explicação. Muito obrigada. A segunda e a terceira, a Soninha se encarregou de fazer um apanhado e nos trazer as suas explicações. Boa noite, Soninha. Seja bem-vinda, querida.
Boa noite a todos. Hoje, quando eu fui no meu jardim, eu pedi uma inspiração para o Senhor, na hora que eu estava aguando as plantas. Santa Faustina fala no diário 852, né? Sobre o ato de contrição. Eu pedi para o Senhor falar o que ele queria, mas atualizado no coração. E enquanto eu aguava, ele falou assim para mim: eu sou o jardineiro do jardim do Éden, aquele que construiu o Éden para os filhos amados, para Adão e para Eva. E ali houve o primeiro pecado. E nesse caminhar, ele também me levou até o jardim, a outro jardim também. Ele me fez lembrar do jardim de Getsemane, onde Jesus sentiu o pesar do pecado do mundo sobre ele, dos nossos pecados sobre ele. E ainda o Senhor me falava assim: eu quero que você fale que quando eu construí o primeiro jardim, ali eu queria que meus filhos estivessem felizes partilhando comigo, porque ali eu descia. Se vocês pegarem Gênesis, vocês vão ler isso. O Senhor descia nos finais da tarde para falar com Adão e Eva, passear pelo jardim, instruí-los nos cuidados e nos conhecimentos da vida que ele queria para todos. Só que aconteceu o primeiro pecado, e Adão e Eva, envergonhados, quando Deus caminha em direção, perseguindo eles, perguntando o que havia acontecido, eles estavam o quê? Envergonhados pelo primeiro pecado. E aí o Senhor falava assim: aquele pecado que Adão e Eva, eu persegui eles no paraíso, né? Aquele pecado só foi resgatado pelo meu filho no jardim do Getsemane, quando ele começou a suar sangue. Naquele começa na quinta, sexta, né, e sábado, naquele tríduo. Mas o Senhor colocava isso fortemente no meu coração, que foi por Jesus, né? E todos nós já sabemos da paixão, né? E aí, o que acontece com Santa Faustina? Santa Faustina, eu posso dizer assim, ela teve esse reconhecimento na vida dela. Só que ela teve a contribuição, ela não fala claramente, mas ela fala do doce raio de Deus que iluminou onde das profundezas dela. Esse é o Espírito Santo. É esse Espírito Santo que é a promessa de Deus lá atrás, traída e resgatado pelo nosso Senhor na paixão dele. Então, são dois jardins que se encontram, dois jardins que se resgatam, que acontece a salvação, novamente, a volta da aliança com Deus, né? E a permissão de estarmos sob a graça dele. Quando a gente conhece a verdade nos liberta. Faustina mostra que ela conhecia essa verdade, ela tinha grande amor a Deus. E pela ação desses raios do Espírito Santo, que envolvia ela sentiu esse olhar penetrar profundamente a alma dela, como se fossem os olhos do Senhor mesmo. E esse mesmo olhar que olhou Adão e Eva lá atrás, no primeiro pecado, esse mesmo olhar que atravessa cada um de nós, a intensidade de recebermos esse olhar na nossa alma, para vermos o que ferimos o Senhor, né? Esse raio é que nos dá essa vontade de confessar, se libertar por amor, reconhecimento de tudo que Jesus fez. E ainda não acabou, ainda no jardim eu falei: Senhor, e o que mais o Senhor quer que fale? Naquele momento, uma abelha veio no meu dedo e me picou, me mordeu. E foi doído. Ele falou: olha, minha filha, está vendo essa abelha? Eu chacoalhei a mão, a abelha caiu. Ela falou: ela está caída, eu quero que você pegue ela novamente e coloque na flor.
E o que aconteceu? O meu dedo doía muito. Mas, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, minha filha, que você também tem um jardim. Você também tem um jardim da sua vida. E ele estava falando para mim e eu estou falando para vocês. Vocês também têm o jardim da vida de vocês. E vão passar por esse jardim colhendo flores lindas, mas também vão poder ter pedras. E essa abelha, ela te picou, doeu. Muitas vezes nós vamos levar ferroadas da vida, vamos se zangar, vamos maltratar, vamos até, de repente, matar e ir aos extremos. Mas você não pode deixá-la no chão, aquele que te fez mal, você tem que perdoá-lo. Aí fez eu pegar a abelhinha, como se ele tinha me ofendido, magoado, e colocar na flor. E a abelha voltou a voar, mesmo machucadinha ali, porque ela veio, ferrou, ela veio tonta, né, assim, e ela foi para a flor. E aí o Senhor falava mais, nós teremos na nossa vida dores, mágoas, mas eu estou com vocês. Assim como Faustina disse lá no seu diário, que o amor é a flor e o fruto é a misericórdia, os nossos jardins também. Nós podemos ali cultivar e ter no jardim da vida essa misericórdia, cultivar o amor. E é pelo amor, por esse reconhecimento da penetração dos raios do Espírito Santo no nosso interior, assim como Faustina recebeu, e com esse amor de reconhecimento de querer mudar, porque o amor quer que nós sejamos fiéis a Deus, que nós não magoemos ao Senhor com os nossos pecados, que Ele já sofreu no segundo jardim e nos resgatou pelo seu sangue. Aí nós temos que se entregar fielmente e querer, sim, que a verdade nos liberte. E a verdade é reconhecer os pecados mais profundos e recônditos, naquela parte mais obscura, aqueles mais difíceis que a gente não quer aceitar. Mas diante do Senhor, nós temos que confiar. E é aí que nós precisamos ter amor, confiança, que estamos sendo resgatados. E fiéis, perdoando uns aos outros, mesmo que te ferirem, como essa abelha, pequenos ferimentos, grandes ferimentos, mas nós temos que amar aquele que nos fere e perdoar o irmão também. Nos perdoar, perdoar o irmão e caminhar. Assim como no 388 do diário, pergunta qual que é o fruto da boa contrição. Nós pegamos um momento de cruz, tínhamos 2 ladrões, mas um, com certeza, também recebeu esse mesmo olhar que Faustina recebeu na sua alma, com o olhar de Deus, trino, com certeza, através do Espírito Santo. Esse ladrão que estava do lado de Jesus foi salvo porque ele aceitou a verdade. A verdade é a mudança de vida. Mesmo ele sendo um ladrão, porque tinha 2, né? Um do lado esquerdo, outro do direito. Mas quando aquele ladrão arrependido e contrito enxerga a santidade de Jesus e que verdadeiramente ele era verdadeiro Deus e estava numa cruz e era verdadeiro homem, verdadeiro Deus, foi no cruzar do olhar de Jesus na cruz com ele, com esse ladrão. E ali ele foi resgatado, nesse olhar profundo que penetrou também profundamente dele. E ali houve a mudança de vida, o arrependimento, e o próprio Deus foi perdoado, perdoou os pecados, e o próprio Deus perdoou ele, né, na cruz. Então, o que vemos assim, caminhar com Jesus é reconhecer essa verdade. Não é fácil, mas nós temos que interiormente deixar o Espírito Santo conduzir a gente para ver os nossos erros, as nossas falhas. E quando a gente ouvir esses passos do Senhor, como perseguiam lá Adão e Eva, no momento aqui também no diário fala que Deus nos persegue. Sim, Ele persegue nós desde do primeiro jardim. Ele corre atrás de nós.
para chegar no Getsemane e reconhecer Jesus, o Salvador, reparado por nosso Deus, porque nós matamos Jesus, nós todos matamos Jesus quando continuamos a pecar e não queremos mudança de vida, porque a verdade que Jesus nos revela é mudança de vida, é estar aos pés do Senhor, como foi falado no Evangelho, não é mesmo? É estar nos pés do Senhor, amando Ele, adorando Ele. E, resumindo, seria isso a minha partilha. Excelente, excelente, Sônia. Porque aqui está embevecida, você vê como Jesus vem falar conosco, né? Quanta coisa ele te mostrou, ele te disse, ele te passou, para que você também passasse para nós. Deus seja louvado. E agradeço de coração a sua partilha, Sônia. Muito obrigada. Almir, você viu que beleza as partilhas dos meninos todos aí? Muito bom, muito bom. Para nós encerrarmos aqui, só para ver aqui, diz aqui assim, ó, a vida espiritual deve ser levada a sério e com sinceridade. E uma contrição bem feita, sincera, imediatamente transforma a alma. Então, isso nós temos a experiência cada vez que nós façamos uma boa exame de consciência, uma boa contrição, ou seja, um bom arrependimento, quando nós vamos para a confissão, que a gente solta tudo ali diante do sacerdote, a gente vê realmente, a gente colhe, a gente muda, a alma vem realmente mudada. Então, temos que levar a sério. Amém. Obrigada, Almir, muito obrigada. Eu agradeço a todos que participaram, a todos que fizeram com que esse nosso cenáculo fosse, assim, algo recheado do amor, da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Padre Marcos entrou, Ivo? Parece que não, Fifi. Ele está correndo muito, né? Ele está para cima e para baixo. Acho que eu não encontrei também, não. Não entrou, não. Fifi, posso fazer um comentário? Não, na verdade, eu quero passar esse comunicado por dois motivos. Mas, primeiramente, cumprimentar a todos, dizer assim que, nossa, que maravilha. Nós podemos, assim, viajar, né, por esse jardim. Nós podemos hoje, assim, estarmos dentro da nossa igreja, sentindo o momento da confissão. Então, Almir e todos os presentes, imagine o final desse cenáculo, quando chegamos lá no quinto, sexto temário, né? Como nós percebemos a mudança de atitude do ser humano. Todos vocês que já estão nessa caminhada há muito tempo, nós sabemos que sempre temos que melhorar mais. Porém, a gratidão que eu tenho a esse apostolado, aos cenáculos, que eu amo demais, é porque nós podemos perceber que na tentativa as pessoas vão se tornando melhores, especialmente com relação aos sacramentos. Então, que Deus seja louvado, e nós temos, né, que agradecer muito por termos a graça de estarmos bebendo dessa fonte, estarmos perseverando. É maravilhoso. Então, eu quero agradecer muito a todos vocês que prepararam, que estão aqui, porque é maravilhoso estar com vocês. É um bálsamo. E verdadeiramente a gente entende por que essa obra é tão combatida. Ela provoca ela vai nos mostrando a verdade, nos conscientizando, e isso é um processo de conversão, sim ou não? E a quem que incomoda a conversão? Quem é o nosso inimigo?
Então, fica muito claro que o nosso inimigo não são pessoas. O nosso inimigo, né, é o príncipe desse mundo que quer nos tirar desse caminho que foi duramente aberto por Jesus na cruz. Mas louvado seja Deus. Maravilhoso o encontro hoje. E é nesse sentido que eu fico assim, com um pouco de peninha para dizer isso que eu vou dizer, para comunicar, mas ao mesmo tempo para contar com vocês. Nós estamos na preparação de 2 retiros, né? Um dia 5, com a graça de Deus, já está bem organizadinho, tá? E nós temos um para o dia 26, e esse do dia 26 é aqui em Presidente Venceslau, 26 de junho. E as reuniões, elas já iniciaram, e a partir da semana que vem, o único dia que foi possível nós nos organizarmos é na quarta-feira. Então, eu vou pedir licença para a FIF, para todos vocês, eu vou ter que me ausentar, porque foi o único dia que a comissão tem para sentar e preparar. Então, eu vou ter que me ausentar algumas semanas, e aí eu peço para vocês me colocarem, né, a nossa comissão em oração, para que seja um retiro assim, que tenha verdadeiramente, né, a cara de Jesus misericordioso, que seja um retiro que tenha a identidade da divina misericórdia, é tudo isso que nós almejamos, amém? Então, amém. Orem por nós, tá? Orem por nossas ações, que nós estamos orando por vocês também, e assim vamos orando uns pelos outros, amém? Amém. Grande Amém. abraço a todos vocês que participaram ativamente hoje, foi maravilhoso, que Deus os abençoe. Jesus, amém. Eu confio em vós. Muito obrigada, Lili. A gente compreende a sua correria, os atropelos dos nossos retiros, temos que fazer, vamos fazer. O retiro do dia 5 de junho é para os coordenadores da nossa diocese, né? E nós estamos, assim, bem firmes nesse propósito, porque aqui, por exemplo, aqui na cidade de Prudente, muitos cenáculos foram fechados por causa da Covid, né? E a gente acabou, assim, buscando encontrar, fizemos avivamento, foi muito bom, deu quase 80 pessoas, e ali a gente viu quantas pessoas estão dispostas a ajudarem a erguer esses cenáculos que estavam, assim, meio amortecidos, né? Então, esse dia 5 é justamente para nós podermos conversar com as pessoas interessadas e com os coordenadores dos cenáculos, para podermos caminhar juntos. Agora, a única coisa assim, que eu queria comentar a respeito da nossa aula de hoje é assim, que quando eu vejo nós trabalharmos todos esses temas e o quanto é importante para nós, enquanto apóstolos, enquanto divulgadores da Divina Misericórdia, às vezes eu fico meio triste por ver quantos, eu não diria até pessoa, diria até próprio católico, quantos católicos não têm conhecimento de todos esses aspectos que nós estudamos, né? Não tem conhecimento do que é uma contrição, qual a verdade sobre a confissão, o porquê é necessário, quem é que está ali. Como o Almir falou, eu também sempre falo, as pessoas pensam que entrar no quarto, ajoelhar e conversar com Jesus está tudo resolvido, né? E aí ele mesmo, ele não tem a resposta de que se ele foi perdoado ou não. Ele não tem a resposta de saber qual a profundidade do seu pecado. O que foi que ele causou esse pecado a ele e às outras pessoas também que estiveram envolvidas nesse pecado. Então, isso é uma parte que me entristece, porque a gente vê, eu tenho muito dó de ver as pessoas assim e verem que elas não têm a visão necessária para fazer uma contrição, fazer uma confissão, fazer um exame de consciência. Muitos não sabem fazer o exame de consciência, né? Para poder, assim, como o Almir disse, sentir a satisfação de estar perdoado por Jesus, né? Eu agradeço, assim, muito de coração a todos vocês que participaram, a todos que contribuíram para esse nosso encontro. Eu ouvi, sim, uma vozinha, já vou dar licença, e eu queria, assim, dizer que esse cenáculo é uma obra de Jesus, e nós não podemos deixá-lo fraquejar,
porque Ele colocou em nossas mãos, Ele nos espera, a cada um de nós. E nós temos que dar as mãos para um ajudar o outro. E vocês percebem que sempre eu falo, quem quer participar, dá o nome, participa. Eu tenho um grupo, a equipe que coordena e a equipe que caminha comigo, só que não é fechado a eles. Eles me auxiliam, eles me socorrem, né? Mas também é aberto para todos. O Cenáculo da São Judas Tadeu, toda semana se preparam as pessoas para fazerem o terço, a Nina, que está sempre presente, agora a Maria Burato, a Socorro, a Lourdinha, né? Graças a Deus, estamos nos fortificando e nós temos que seguir. Alguém tinha falado alguma coisinha que eu ouvi uma vozinha da sua? Quem era? A Vera. Eu só queria concluir um pequeno louvor que veio no meu coração, que eu acho que fecharia essa linda explicação tanto do Almir quanto da Sônia no dia de hoje. Jesus, eu te louvo pelo sangue derramado que redimiu os meus pecados. Amém. 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 A Fifi, quando Jesus pediu aos apóstolos para orar e vigiar, então eu acho que isso é uma coisa, um apelo muito grande para nós, para que a gente se converta, para que a gente possa fazer uma boa confissão, porque se você orar e vigiar, você vai estar sempre junto ao coração de Jesus. E isso, eu acho que é uma alegria muito grande para nós, e é aquilo que norteia a nossa vida para uma boa confissão, para uma boa noite, um bom dia e um bom perdão. Não só perdoar aqueles que nos ofendem, mas que também Jesus possa estar nos perdoando. A Fifi, abre o microfone. Microfone fechado. A Fifi, abre o microfone. Deixa eu falar. Acho que fechou de novo, né? Mas obrigada, Lili. Vânia, eu dizia muito obrigada pela sua colocação. Quem está falando? Sônia? A Sônia. Foi bem. Eu estou rouca de tudo, gente. Eu queria dizer para vocês, se possível, hoje ou depois, à tarde, eu encontrei uma música que se chama Jardim. E é da Fraternidade São João Paulo II. E ele fala justamente desses dois jardins, coincidentemente do que aconteceu de manhã. E aí ouçam depois. E no final da música diz assim: ver teus olhos sempre fixos em mim, me fazem recordar dos seus passos no jardim, os passos de Deus perseguindo Adão e Eva. E ao som da tua voz, me resta te buscar, cada dia mais, cada dia mais. Mesmo com tantos erros que eu cometi, o teu olhar jamais se afastou de mim. Ao som da tua voz, me resta te buscar, cada dia mais, cada dia mais. Jesus, eu confio em vós. Nossa, como você achou essa música justo hoje, hein, Soninha? Sim. Como Deus é maravilhoso, né? Que bom. Se eu pudesse... Muito mesmo, Cleusa, muito mesmo. Parece. Oi, bem. Olha que nós ganhamos no final de semana, ó. Ai, São João Paulo II, que lindo! Nós fomos no retiro no Paraná, em Terra Rica. Lindo! A Cláudia estava lá, né, Cláudia? E daí a Eliane foi fazer uma pregação lá, daí eles deram uma comunidade São João Paulo II. Ai, daí, que amor! Eu fiquei pensando que era a comunidade São João Paulo II, que beleza! Comunidade São João Paulo II, eles deram a imagem de São João Paulo pra gente, ó. Olha que lindo. Deus seja louvado, parabéns, viu? Parabéns, que Deus abençoe. Vocês levaram a palavra de Deus para eles ficam eternamente gratos, como nós também ficamos, né?
Muito Essa a bom. gente não tinha ainda. Ai, que belezinha. Fala, Cleusa. Ô, Sônia, como eu faço para adquirir essa música? Como é o nome dela? Eu vou mandar o link lá no grupo, tá bom? Depois Tá, eu obrigada. vou ver Se você cantasse mais, eu ia chorar. Nossa, foi lá assim dentro e foi me fazendo assim, ó, igual uma... Ela é linda. Eu vou preparar. Nossa, arrepiei toda. Aí, se vocês quiserem outra oportunidade, eu toco também, tá bom? Sim, com Deus certeza. Sim. Não vai faltar Com oportunidade, certeza. Sônia. E nós Com estamos certeza. cego agora Muito de lindo. música, viu? Que dó, né, que tem tantas pessoas como a Fifi disse. Já estamos cantando nas missas, sabe? E eu vou trazer qualquer hora o Bruno e a Natália para cantar junto aqui, e o Matheus. Ai, que Ai, que maravilha. lindo! Vai ser um presente muito lindo para nós. Sim. Obrigada. Então, eu fico... o que a Fifi falou, das pessoas que não conhecem, né, a Jesus misericordioso, não conhece quanto é grande, quanto nós somos ricos da misericórdia, da penitência, da confissão, eu estou muito mal, eu vou lá, converso com o padre, ele me absolve, eu venho embora, né, maravilhosamente bem. E não só isso, começo a enxergar mais longe como eu devo acolher e tratar meu irmão. Eu sinto isso quando eu vou lá na confissão que eu faço. Um pouquinho mais de coisas de Deus vai colocando no meu coração e na minha mente. Amém, querida. Deus abençoe a todos. Muito obrigada pela participação de vocês. As meninas que rezaram o terço, viu? O Ivo, pela coordenação que ele nos faz toda semana, com tanto carinho, com tanta abnegação. Que Deus abençoe muito você, Ivo, você e a sua família, viu? Te proteja. A Eliane, ela corre porque ela tem muito trabalho, ela trabalha fora da cidade, então ela viaja muito. Mas o coração dela sempre está aqui conosco. E a metade dela está aí, né? O Ivo, metade dela. É um, metade do outro. Esse casal é maravilhoso. É a graça de Deus para nós. Gente, então, muito obrigada a todos. O Gilberto, a Sônia, a Vera, Almir, Deus lhe pague, Deus te abençoe. A todos que estiveram doentes, resto de final de semana. Louvado seja o Senhor Jesus. Encontramos na Eucaristia. Amém. Nos encontramos na Eucaristia, como diz. Amanhã é de adoração também, né? Nós temos adoração aqui toda quinta-feira, das 15 às 19h30. E o nosso padre, ele atende, ele expõe o Santíssimo e depois fica atendendo confissões. Ah, que maravilha. É uma bênção. Padre Jean Mike. Presente. Isso é presente de Jesus. Sim, com certeza. A gente, às vezes, tem que ficar correndo, cadê padre, para a gente achar um padre. Uma Aqui vez eu falei, você acha amanhã. 10 pastores, não acha um padre. Amanhã nós começamos às 7 com a missa e vamos até às 16, terminando a hora da misericórdia. É uma benção, muito bom. É toda muito semana gostoso. eles fazem. O nosso é na sexta-feira. Maravilhoso. A nossa igreja lá da paróquia São Judas é na Semana passada, nós vivemos um momento muito forte de cura e libertação de pessoas que Jesus mandou para salar. E assim a gente estava lá em oração, foi maravilhoso. Amém. Amém, gente. Glória Boa noite a todos. Boa noite. Né? Jesus, vamos descansar. Sônia, hoje era o seu dia, hein? Hoje foi o seu dia, né? De poeta e intimidade com Deus. Dia de Jesus. Lindamente. Boa noite, meus amados. Boa noite, Deus abençoe. Obrigada, Ivo. Obrigada a todos. Tenha uma excelente noite. Estivemos reunidos e vamos sempre estar reunidos. Oi, Carla. Almir, até o dia 5, hein? Com a graça de Deus. Amém. A todos nós. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Oi, Thelma. Tchau, Thelma.